Vou apresentar-lhes um pouco do que aconteceu na nova ordem de produção junto com a Revolução Industrial. Lá no início da produção de carros, eram precisos de 4 a 5 anos para produzir um carro. E em 50 anos essa situação mudou totalmente, pois a produtividade subiu de 3 para 22 carros por trabalhador. A nova ordem de produção também trouxe para as indústrias a mão de obra feminina, permitida em 1910. Antigamente, por não ter tanta tecnologia e equipamentos e máquinas adequadas, o trabalho era muito braçal. Na nova ordem de produção, o trabalho infantil ainda era permitido. Crianças classificadas como Paris Apprentice, órfão aprendiz e Free Labor Children, crianças que trabalhavam nas fábricas junto com os pais, eram muito comuns. Com o passar do tempo, as indústrias começaram a produzir com o uso de equipamentos e com isso se tornando mais desenvolvidas. Com a nova era da Revolução Industrial e a nova ordem de produção, chegaram às indústrias as máquinas, fazendo com que muitos trabalhadores ficassem insuficientes com seus trabalhos braçais. Com isso, muitos trabalhadores foram demitidos e os que permaneceram nas empresas tiveram que aprender a lidar com as máquinas. Para a importância da história e que tivéssemos conhecimento sobre o acontecido, vários filmes foram inspirados na Revolução Industrial e na nova ordem de produção. Junto com eles, o de Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que mostra a história de um trabalhador com uma vida monótona que teve problemas por fazer tudo no automático. Passando-se o tempo, as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho nas indústrias, com isso ganhando sua imagem ao lado dos homens. Para que possamos entender tudo sobre a nova ordem de produção e a revolução industrial, há modelos estampados sobre as primeiras máquinas que já existiram nas indústrias, em museus e em redes de comunicação. Com o passar do tempo, as indústrias começaram a produzir com o uso de equipamentos e com isso se tornando mais desenvolvidas. Com todos esses acontecimentos, funções que antes seriam completamente manuais, hoje são feitas por robôs em empresas que se expandem cada vez mais com esse comércio. Já mais na frente começaram a criar máquinas e equipamentos que vêm cada vez mais substituindo os homens nas indústrias. Já agora, recentemente, temos a indústria 4.0, mecanização, eletricidade, computação e colaboração. Pois é, galera, foi isso. Obrigado pela atenção de todos. Fiquem agora com o vídeo. Com um grande, rápido e desordenado desenvolvimento das indústrias. No cenário pós-revoluções industriais no século XIX e XX, muitos funcionários passaram a exercer novas funções, agora em máquinas. Alguns tipos manuais de trabalho passaram a ser extintos, e a jornada e o ambiente de trabalho eram precários. Assim, houve uma necessidade de um maior controle e melhoria da produção nesses ambientes. Então, Taylor, que era engenheiro mecânico, introduziu métodos focados nas tarefas que até hoje podem ser estudados, como a especialização do trabalhador, padronização e o estudo dos tempos e movimentos. Seguidor de Taylor, Henry Ford foi um dos maiores empreendedores de sua época. Aplicou seus conceitos, criando uma nova engenharia industrial com produção em massa, linha de montagem e arranjo físico, que foi predominante até 1960, quando surgiu a produção enxuta com o toyotismo. Hoje, a administração científica de Taylor ainda é bastante usada, visto que as empresas buscam aumento da produção juntamente com a redução dos custos, procurando contratar os profissionais mais adequados para realizar as atividades e uma maneira eficiente para aumentar seus lucros. Uma das poucas mudanças é a maior preocupação e valorização do trabalhador, descartando a ideia de desumanização do mesmo que podia ser vista no início da Revolução Industrial.